vendo o slide direitinho aí? Me ouvem bem? Não. Era a partir do 7, né? Não sei. Só escreva aí no chat pra mim ter certeza aí que tá aparecendo pra vocês, que vocês estão me ouvindo. Ou abre o áudio. Tá tudo certinho, senhor. Tudo certinho? Tá. Tentaram fazer esses aí? Não. Então, o 7 aqui é o primeiro. É um prisma de base de 8 centímetros de altura. É um triângulo retângulo a base dele. Aqueles outros exercícios que nós tínhamos feito, a base era triângulo equilátero. O triângulo equilátero é que ele tem todos os lados iguais, né? E esse aqui não, ele tem a base dele é um triângulo retângulo. Não sabia. Que tem dois catetos de 3 centímetros, um de 4, e a outra medida eu não sei, a hipotenusa eu não sei o valor. E eu preciso saber a hipotenusa ali depois para mim poder calcular a área lateral. Tá? Então está pedindo ali para calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então a gente vai começar aqui, ó, já determinando, embora para calcular a área da base aí não vai precisar, mas a gente já determina aqui ó, o valor da hipotenusa porque vai usar depois para calcular a área lateral. Ó, então a gente tem que enxergar primeiro a base separada ali, ó, em rosa, né? Um cateto aqui, ó, tem 4 e o outro cateto tem 3, tá? Então eu tenho que encontrar a hipotenusa que está faltando aqui, ó. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aplicando o teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos elevado ao quadrado. Tá? Então, x ao quadrado igual a 4 ao quadrado, que vai dar 16. O 3 ao quadrado vai dar 9, né? 16 mais 9, 25. Quadrado desse lado aqui, extrai a raiz quadrada do outro. Tá? O ruim aqui é só que não aparece o cursor do mouse, né? Parada chata. Ó, raiz de 25 é 5 centímetros. Então, eu encontrei ali o valor da hipotenusa. Aí não é a área ainda, né? Não é a área. É a medida aqui do x para mim poder calcular depois a área lateral. Para calcular a área, como é um triângulo retângulo, é base vezes altura dividido por 2, tá? Onde a base aqui era 3 e a altura era 4. Se alguém fez diferente, ele colocou a base como 4 e a altura 3, não vai fazer diferença, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto ali. Então, 3 vezes 4, 12, ou 4 vezes 3, 12, dividido pelo 2 da fórmula. Então, a área da base é 6 centímetros quadrados, tá? Encontrei só a área de uma das bases, né? Isso aqui é a base do prisma. Chegou a fazer a planificação lá? Chegou a construir o sólido? Não construí nada. Não fez? Pois é isso que é importante, porque para te poder enxergar ele, né? Que a gente não está fazendo mais no plano, né? A gente está fazendo os sólidos, tá? Deixa eu sair um pouquinho aqui, ó, dessa forma aqui, que aí aparece o cursor ali, ó. Tá vendo o cursorzinho agora ali, né? Ó, aqui é 4 e aqui é 3, ó. Isso aqui é a base, isso aqui é a altura, tá? Tá. Como é que calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base é 3, a altura é 4, divide por 2. Ó, 12, 3 vezes 4, 12, dividido por 2. Então aqui a área da base é 6 centímetros quadrados. Calculei só a área da base. Cubo, por exemplo. Um cubo é um sólido. Se tu abrir ele, a base dele não vai ser um triângulo, vai ser um quadrado. Tá? Tá, entendi. Por que eu calculei isso aqui do lado, aqui, o teorema de Pitágoras? Porque eu preciso dessa dimensão aqui, ó, o x que está faltando, para mim calcular a área lateral depois. A gente vai usar isso aqui mais adiante. Tá? Eu apliquei Pitágoras aqui. Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual aos dois catetos, a soma dos dois catetos ao quadrado. Tá? Então aqui, ó, o x ao quadrado, a hipotenusa não tinha, um dos catetos aqui era 4 e o outro era 3. Tá? Eu levei os dois ao quadrado, somei, extrair a raiz quadrada. A gente vai usar isso aqui depois, tá? Tá. E me explica uma coisa, senhor. Como eu não participei da aula online ainda, eu tenho que copiar enquanto o senhor fala, porque... Não, eu vou, não, pode só prestar atenção, eu vou editar depois, salvar o vídeo, ele fica gravado, tá? Pode ver que tá gravando ali, e depois eu edito e posto pra vocês, aí vocês copiem de lá. Me desruga tudo a minha pele. Então aqui, ó, o que tá acontecendo aqui, ó? Aqui eu tô com a figura agora aberta. Lembra que a base dele é um triângulo, né? Triângulo retângulo. Esse 3 aqui é um cateto, o 4 é o outro cateto, e aqui é aquela hipotenusa que eu encontrei ali, ó, 5 centímetros. Eu abri ela. Eu abri o sólido. Isso aqui é a altura dele, ó. Eu vou ter que botar o cri-cri-cri aqui nas edições.
Você tá me enxergando aí na tela? No Tô quadradinho do lado ali? Tô te enxergando, mas eu Tá, tô tu tá enxergando? só Tá me no enxergando? exercício. Agora tu não tá me enxergando que nem antes. Não. Vê se tu me enxerga agora. Não, o senhor não tá enxergando ainda. Isso aqui é aquela que eu mostrei aberto ali, ó, tá? Então aqui o cateto de 3 é esse aqui é o cateto com 4, e aqui é o 5 que eu encontrei. Conseguiu relacionar com aquele que eu mostrei ali? Não. E a altura dele é 8 centímetros, é o que eu mostrei para vocês ali também na planificação, tá? É isso aqui, ó. Então o que eu fiz aqui, ó? Lembra que naquele outro exercício que a base era um triângulo equilátero, que todos os lados eram iguais? O que eu fiz lá? Eu somei, né? Vamos supor, era 13, 13, 13, eu somei, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 3 mais 4 mais 5, que deu 12. Então a base desse retângulo aqui, ó, é 12 e a altura é 8. Então eu vou calcular isso aqui, ó, como um retângulo. Tá? Então por isso que eu somei aqui, ó, 3 mais 4 mais 5, que deu 12. Tá? A área lateral, então, vai ser base, que é 12, vezes a altura, que é 8. A área lateral é 96. Professor Ulisses quer dar um recado para vocês. Tu quer dar um recado agora, Ulisses? Quem perguntou? E aí? Tudo bom? Tem ninguém, cara? Não, eles estão quietinhos aí, estão assistindo a aula. Ah, estão quietinhos. Pessoal, eu posso fazer um comunicado ligeirinho? Não. Sandro. Sim, tranquilo. Galera, eu espero que tenha todo mundo das três turmas aqui presentes, né? Eu quero que vocês avisem os colegas de vocês que eu deixei uma atividade para vocês na sala de vocês. Deixando material, inclusive, para vocês. Vocês façam e publiquem lá na página, por favor, tá? Era isso. Valeu, Sandro. Obrigadão. Então tá, de nada. Tchau. Agora eu planifiquei a figura, tá? Aquela que eu mostrei para vocês ali, ó. Como eram 6 triângulos, né, de lado 3, ó, vocês viram que os lados aqui dos retângulos da lateral vai ser 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6 vezes. E a altura é 7 centímetros, tá? Então, tem duas maneiras de fazer aqui, né? Uma delas é tu calcular a área de um retângulo só e multiplicar por 6, tá? A outra maneira é tu somar os 6 lados aqui, né, e fazer depois vezes a altura. Então, a base desse retângulo grande aqui, ó, vai ser 18 e a altura vai ser 7, ó. Então a área lateral é 18 vezes 7, tá? Então deu 126 centímetros quadrados. A área total vai ser 2 vezes a área da base, se vocês lembrarem ali que eu mostrei a planificação, tem a base superior no prisma e a base inferior, né? Então eu multiplico por 2 ou somo a área da base superior mais a inferior e depois somo a área lateral. Tá? Então aqui, ó, vocês lembram que lá na letra A área da base deu 23,34, multiplico por 2, que deu 46,68, e somo a área lateral. Então a área total deu 172,68 centímetros quadrados. E o volume? O volume é o recheio, é o que vai dentro, tá? Então o volume é a área da base vezes a altura. A área da base lá na letra A tinha dado 23,34, multiplico pela altura do prisma, tá? E aí, então, aqui deu 163,38 centímetros cúbicos. Então, na número 9 ali, ó, também pede para calcular a área da base, a área lateral, o volume do prisma reto com 15 centímetros de altura, e a base é um retângulo com lados 5 e 8, tá? Ó, isso aqui é a base dele, a base não é um quadrado, é um retângulo, ó. Essa é a base dele, a gente está passando o cursor. Tá? Então, ele é um retângulo de 8 por 5. Então, a área da base ali, ó, vai ser 8 vezes 5. Olha onde está passando o meu cursor ali. Ó. 8 vezes 5, a área da base é 40 centímetros quadrados. Sendo que tem base superior e inferior sempre, né? Planifiquei a figura, ó, abri ela. Tá aqui, ó. Um lado dela é 5, o outro é 8. Um é 5 e o outro é 8, ó. Tem dois lados com 8 centímetros, um aqui, e tem dois lados com 5 centímetros. Tá? Então, eu vou calcular aqui a soma de todos os lados, ó, 5 mais 8 mais 5 mais 8, que deu 26 vezes a altura. Ó. Tá? 26 vezes a altura, tá aqui, ó, é a área lateral. 26 vezes 15, que era a altura do prisma. Tá? Então, a área lateral deu 390 centímetros quadrados. A área total no prisma é sempre 2 vezes a área da base, porque sempre vai ter a base superior e inferior,
mais a área lateral. Tá? Então, a área da base tinha dado 40 ali, né? 2 vezes 40 mais a área lateral, que é 390. Ó. 2 vezes 40, que é 80, mais 390. Então, a área total é 470 centímetros quadrados. Tá? O volume está aqui dentro dessa figura. Ó. Volume é o que vai dentro do prisma, né? Então, volume é a área da base vezes a altura. Tá? A área da base é 40 vezes a altura, que é 15. Então, o volume, 600 centímetros cúbicos. Tá? O volume sempre com unidade ao cubo, porque aqui você está multiplicando centímetros quadrados vezes centímetros. Centímetros cúbicos. A área sempre ao quadrado, volume sempre ao cubo. Tranquilo? Então aqui, ó, é o 10, ó. O 10 é um prisma, sim, é um prisma triangular, né? Quando diz prisma triangular, é que ele é um triângulo equilátero, é aquele que tem todos os lados iguais, tá? E a altura dele é 5 centímetros, tá? Então tá dizendo ali, ó, que a altura é 5 centímetros e a medida das arestas, que são esses lados aí, é 3 centímetros. Então vai ficar dessa forma assim, ó. Aqui está a base dele, né? Então ele é um prisma triangular, a base dele é um triângulo com todos os lados iguais, ó, 3 por 3 por 3. A fórmula do triângulo equilátero está aqui, ó. A lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. O lado, ó, é 3. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 3 é, né, aproximadamente 1,73. Tá? Então aqui 9 vezes 1,73 deu 15,57, dividido por 4. Então a área da base é 3,89 centímetros quadrados. Então, isso aqui é a área de uma das bases, né? Base superior, base inferior. E a área lateral? Não sei. A área lateral, ó, eu tenho que abrir esse prisma. Aqui está o sólido. Ó, tá? Então, aqui ele tem 5 centímetros de altura. Abrindo ele vai ficar dessa forma aqui. Ó, aqui está 3, 3 e 3, que são os lados. E aqui está a altura, que é 5. Ó. 5 de altura, 3, 3 e 3. Ó. Então, eu somei aqui, ó, 3 mais 3 mais 3, 9 centímetros. Essa é a base. E a altura é 5. Então, eu tenho que calcular ele como um retângulo grande aqui. Ó. A base é 9 vezes a altura, que é 5. A área lateral é 45 centímetros quadrados. E, por fim, a gente vai calcular a área total. Ó, a área total, 2 vezes a área da base, porque tu tem a base superior e a base inferior sempre, tá? No prisma sempre tu vai ter superior e inferior, então tu vai multiplicar aqui, 2 vezes 3 vezes 89, que é a área da base, mais a área lateral. E cuidado aqui, né? Às vezes tem alunos que pegam e somam aqui antes, ó, 3,89 mais 45. Sempre resolve a multiplicação antes e depois a soma, né? Então, 2 vezes 3,89 mais 45. 2 vezes 3,89 dá 7,78, mais 45 dá 52,78 centímetros quadrados. Essa é a área total, tá? Do prisma. Então, se eu abrisse, né, o prisma, eu quero construir esse prisma de cartolina, por exemplo, né? Quantos centímetros quadrados eu vou precisar de cartolina para construir ele? Nesse caso, com essas dimensões aí de altura 5 centímetros e laterais 3, eu precisaria de 52,78 centímetros quadrados de cartolina, tá? Para construir. E o volume, né? Imagina ele fechadinho, né? Ele como ele está aqui, ó. E eu quero encher ele de areia, por exemplo, né? Então eu vou pegar vezes a altura. A área da base foi calculada na letra A, 3,89, a altura do prisma é 5. Então é só multiplicar. 3,89 vezes 5 vai dar o volume, 19,45 centímetros cúbicos. Tá? Sempre lembrando que volume é sempre o cubo. Se a unidade de medida lá no início fosse metros, aqui no final ia ser metros cúbicos. Se fosse em decímetros, aqui no final ia ser decímetros cúbicos. Tranquilo? Dúvidas? E aí? Estão tudo quietinho aí? Xaropiei no bagulho, né, velho? Então, assim, eu vou disponibilizar depois essa versão editada para vocês, tá? E depois eu abro espaço para vocês postarem a foto do caderno ali. Ok? Então vou lá. Tchau, tchau. Obrigado pela participação e até a próxima. Querem perguntar alguma coisa? Tem a 11? Eu passei a 11? Ah, gente, desculpa. Isso, desculpa. Tinha mais aqui. Errou! Tem mais? Eu fiquei na cabeça desde o início que era da 7 até a 10. Não, tem a 11, vamos lá. Você é burro, cara, que loucura. A 11, ó. O importante é o conteúdo. A 11 é um prisma de base hexagonal, ó. A mesma coisa aqui naquele outro que a gente fez, tá? Ó, ele tinha 2 por 2 por 2, ó. Calculei a área de um triângulo equilátero aqui, ó. Ah, ainda bem que tu me avisou ali.
Isso eu já tinha colocado, inclusive, na chamada lá, né? Que era das 7 até a 10, depois até a Júlia que me avisou que era até o 13. Então, o lado aqui, ó, é 2 ao quadrado vezes raiz de 3, né? Ó, 4 vezes raiz de 3, que é 1,73. Aqui, na verdade, não precisa nem multiplicar por 4, depois dividir por 4 de novo, né? Tu pode só cortar aqui 4 com 4, sobrou 1,73 centímetros quadrados. A área da base. A área da base é 6 vezes a área do triângulo. Tá? Então, eu calculei a área de um triângulo aqui em verde e multipliquei por 6 aqui, ó. Tá? Então deu 10,38 centímetros quadrados. Por isso que quando eu dei aula lá na geometria plana, eu não cheguei da área do hexágono, porque eu sabia que eu ia usar aqui. Tá? E aqui, então, eu ia calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Tá? São 6 triângulos iguais. Tá? Sempre que for hexágono, é só tu dividir em 6 partes iguais. Tá? Então, essa é a área de uma das bases. Agora vamos calcular a área lateral. Planifiquei a figura, ó. Então tem 2 por 2 por 2 por 2, 6 vezes. E a altura do prisma é 15, ó. Então aqui eu tenho 12 centímetros, ó, somando aqui os 6 lados, né? Então é um retângulo de base 12 por altura 15. Tá? Então aqui vai ser 12 vezes 15. A área lateral é 180 centímetros quadrados. A área total, 2 vezes a área da base. Base superior, base inferior. Tá? Então, 2 vezes 10,38, né, que deu 20,76, mais 180, que é a área lateral. Ó. Tá? Então, 20,76 mais 180 dá 200,76. O volume. Volume, né, sempre lembrando que é o que vai dentro do prisma. A área da base vezes a altura. A área da base deu 10,38 vezes a altura, que é 15. O volume é 155,7 centímetros cúbicos. Tá? Então, a 12 ali, ó, a 12 é parecido com aquela anterior que nós fizemos. Ó, a base dele é um triângulo retângulo, né? Então ele não tem todos os lados iguais. Né? Ele tem 12 centímetros de altura. Tá? E onde um dos catetos mede 6 e a hipotenusa mede 10. A única diferença que tem nesse aqui é que no outro exercício eu dei os 2 catetos e eu tinha que descobrir a hipotenusa primeiro. Nesse aqui eu tenho a hipotenusa e tenho um dos catetos, tem que descobrir o outro cateto. Os caras estão me tirando. Então aqui primeiro, ó, eu já vou calcular, que nem eu fiz no outro, eu já vou calcular essa medida que está faltando aqui, ó. Essa altura aqui, ó, do cateto, ó, o x, tá? A diferença é que no outro eu tinha os 2 catetos e não tinha aqui a hipotenusa, ó, tá? Então aqui eu tenho que substituir, no lugar da hipotenusa eu tenho, que é os 10 centímetros, tá? Então 10 elevado ao quadrado, que dá 100. O x é o cateto que eu não tenho, x ao quadrado. O outro cateto é 6, 6 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Aí o 36 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 100 menos 36, que dá 64. Quadrado de um lado, extrai raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 64. Então o x deu 8 centímetros. Então, eu encontrei agora, ó, essa medida. Onde é que eu vou usar isso aí? Na hora que eu for planificar, eu tenho que saber qual é a largura do retângulo. Tá? Então, na verdade, eu não vou usar aqui na área da base, mas eu já estou calculando porque eu vou precisar depois. Tá? Eu vou precisar depois na hora de calcular a área lateral. A área da base, então, como é um triângulo retângulo, é base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, a base é 6 e a altura é 8. 6 vezes 8, 48. Dividido por 2, a área da base é 24 centímetros quadrados. Então, eu encontrei a área de uma das bases. Agora eu vou calcular a área lateral. Planifica a figura, ó. Abrir a figura. Ó, abrir a figura, ó. Um dos catetos tem 6, né? O outro cateto tem 8 e a hipotenusa tinha 10. Ó. Quem eu encontrei lá na primeira parte lá foi o cateto de 8 aqui, ó, que estava faltando, ó. Então, aberto aqui, eu vou ter um cateto com 6, um com 8 e a hipotenusa com 10. Soma 6 mais 8 mais 10, dá 24 centímetros. Essa é a base do retângulo. E a altura dele é 12 centímetros. Tá? Então, eu vou calcular a área da lateral aqui como um retângulo. Né? No prisma, sempre, no prisma reto, né? A área lateral sempre vai ser um retângulo. Então, a base é 24 vezes a altura, que é 12. A área lateral, então, é 288 centímetros quadrados. E a área total? A área total, como é prisma, sempre tem que considerar as duas bases, né? A base superior e a base inferior. A base, a gente tinha calculado lá na primeira parte, ó,
voltando ali, tinha dado 24, ó. Tá? Então, ou é a base superior ou é a inferior, tanto faz, né? E aqui, então, eu tenho que multiplicar por 2. Né? Por que eu tenho que multiplicar por 2? Porque são duas bases, superior e inferior. Ou eu somo duas vezes, 24 mais 24, que dá 48. Mais essa área lateral que eu encontrei aqui, ó, tá? Dá 336 centímetros quadrados. Isso aqui é a área total. Quero construir esse prisma aí com a base triângulo retângulo de cartolina. Quantos centímetros quadrados eu preciso com essas dimensões aqui? Eu preciso de 336 centímetros quadrados de cartolina. Tá? Essa é a ideia. Quero encher de areia esse sólido. Né? Quero saber qual é o volume. Então, volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 24 e a altura do prisma está aqui, ó, é 12. Então, 24 vezes 12, 288 centímetros cúbicos. Né? Volume sempre é o cubo. Ó, então, a aresta da base de um prisma quadrangular, né? Lembra que eu falei que era base triangular? Significa que todos os lados do triângulo eram iguais. Aqui é uma base quadrangular, então a base é quadrada. Tá? E é 8 por 8, ó. 8 por 8. Então, a área da base é lado elevado ao quadrado. Então, é só fazer 8 ao quadrado, 64 centímetros quadrados. A área de uma base, né? Ou superior ou inferior. Aí eu planifico a figura, abri ela. Tá aqui ela aberta. Ó. Isso aqui é só a lateral desse sólido. Então, aqui é 8, 8, 8 e 8. E a altura é 7,5. Então, eu somei aqui, ó, 8 mais 8 mais 8 mais 8, deu 32. Né? Então, a área da base, a base desse retângulo aqui é 32 e a altura dele é 7,5. Só fazer 32 vezes 7,5, 240. Então, a área lateral, né, aqui, ó, essa área aqui, é 240 centímetros quadrados. E a área total, de novo, né, duas vezes a área. No prisma reto, né, no prisma, né, sempre vai ser duas vezes a área da base mais a área lateral, porque tu sempre tem uma base superior e uma base inferior. Então, 2 vezes 64, né, resolve a primeira multiplicação, 128 mais aquela área lateral que a gente encontrou. Tá? 128 mais 240 dá 368 centímetros quadrados. Essa é a área total. Tá? Quanto que eu precisaria de papel ou de cartolina para construir esse sólido. E o volume é o que vai dentro, né? Recheio. Então, a área da base é 64 vezes a altura do prisma, que deu 480 centímetros cúbicos. Né? Então, área sempre ao quadrado, volume sempre ao cubo. Acho que agora sim, né? Agora terminei todos. Tranquilo? Tudo tranquilo, hein? Estão acordados ainda? Agora sim. Tudo certo. Então tá. Agora de tarde, então, eu já abro o espaço para vocês postarem a foto do caderno ali. Pedir para vocês colocarem, a passar caneta, né? Porque senão o velho não enxerga, né? Sabe como é, né? Tá? Então tá, se ninguém tem dúvida, eu vou... se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar a aula, né? E aí a gente posta espaço para vocês postarem a foto do caderno e semana que vem já atividade sobre essa parte aí de prismas, tá? Então tá. Até a próxima. Agora sim, né? Tchau, tchau, tchau.